Obviamente a solução vai ser mais parceria público-privada. Não, pera. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai reagir ao Ian Neves e ele vai denunciar pra gente mais um golpe que está sendo feito contra o SUS. Agora tentando fazer planos de saúde popular. Ou seja, mais uma vez tentando precarizar o nosso SUS ainda mais. E é isso que a gente vai entender no vídeo de hoje. Por isso, antes de começar, você já sabe, deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo aqui do canal. Se você puder contribuir financeiramente, tem o Pix aqui da tela, tem o Apoia-se ou se tornar membro aqui do canal. Bora lá. Vamos desfazer o L. O L vai ser desfeito, né? Faz o... Não era. Eu não quero. Desfaz. Se você fez, desfaça Tá agora, bom. tá? Se você fez, não pode mais fazer. Vamos desfazer. Desfaz o L. Em tom menor, porque é triste. Vamos desfazer o L, chat? Desfaça o L você também. Vamos lá. No Inteligência Limitada eu falei de social-democracia. Vocês sabem muito bem disso, né? Sei porque eu assisti tudo e foi muito bom. Então, se você não viu o Ian lá no Inteligência Limitada falando dos limites da social-democracia e quais são os problemas do PT que a gente vive aqui falando, eu, Jones, Gaio e agora o Ian foi no Inteligência Limitada e ficou o quê? 5 horas, 6 horas, sei lá quanto tempo, só discorrendo os problemas do PT. Então, se você não entende quando a gente fala que o Lula é neoliberal e que o PT nunca foi de esquerda radical e nunca vislumbrou um horizonte revolucionário como nós da esquerda radical queremos, né? Vai lá e vê o Ian lá no Inteligência Limitada que você vai entender tudo disso. E a gente critica muito a social-democracia porque a gente entende que no final das contas a conciliação de classes, em certos aspectos, tá? Em certos aspectos, trabalha de maneira muito mais eficiente do que um governo de extrema-direita. Isso é uma coisa que eu não falei lá, isso eu deixei de falar. Pensem que muito do que o governo Lula tá fazendo era agenda do governo Bolsonaro, eu falei do caso da gas release, né? Nós temos um vídeo aqui sobre isso. Só que o governo Lula não gera a revolta social que o governo Bolsonaro gerava. Então vocês entendem? É uma maneira de maneira mais lenta, né, mais gradual, empurrar a agenda neoliberal através da conciliação, contendo a organização e a revolta das massas. Sim. Então, de um lado, o governo Lula, desde a primeira eleição, conteve, por exemplo, a potência da CUT, ao mesmo tempo que paulatinamente não enfrentou as políticas neoliberais. Então, num certo ponto de vista, existe essa funcionalidade na social-democracia para a agenda da burguesia. Tu faz reformas e dá migalhas para a população que vão dar uma camuflada na desigualdade social, assim, bem de leve, vão fazer a população ficar um pouquinho melhor, só que no fundo, não mudam muita coisa e são o quê? Muito frágeis. Ou seja, qualquer mudança de governo pode desfazê-las, que foi o que aconteceu com a mudança de governos da Dilma para o Temer para depois Bolsonaro. Todos os ganhos sociais que a população mais pobre do Brasil tinha ganhado, os ganhos de qualidade de vida, o aumento do poder de compra foi perdido depois que o Temer entrou e depois o Bolsonaro veio para fechar o caixão, literalmente, né? É mais lento? É. Tem certos entraves e disputas? Tem. Só que não tem o, entre aspas, problema social. Não tem o problema da reorganização da classe trabalhadora militante. E como o governo Lula 3 tem sido um exemplo muito visível disso, eu queria mostrar uma coisa pra vocês. Olha isso aqui. Ignorem o fato de que é na Veja, tá? Ignorem a verborragia antipetista da Veja, que não adianta pra nada. Lula avalia apoiar criação de plano de saúde popular de até R$100. Abre aspas. No esforço de melhorar a popularidade, eu vou contestar um pouquinho isso, Lula avalia apoiar a criação de um plano de saúde popular de até R$100 para cobrir consultas e exames. O serviço tem potencial para atender 50 milhões de novos clientes. A minha pergunta é, por que vai fazer um plano de saúde de R$100 e não vai pegar o dinheiro que será investido para construir um plano de saúde de R$100 no SUS e investe no SUS? Para as pessoas não precisarem pagar R$100 por um plano de saúde do SUS.
essa lógica não faz muito sentido na minha cabeça, gente, sinceramente. Essa ideia é de incluir a criação do plano numa carona de um pacote que envolve o projeto do Alexandre Padilha, que é o ministro da Saúde. E qual que é esse plano? Transferir o atendimento do SUS para hospitais privados, tá? Vamos lá. Vamos começar do começo aqui. Nízia Trindade deixa o Ministério da Saúde, pasta será chefiada por Alexandre Padilha. A gente já falou da Nízia aqui, mas vamos falar um pouco de como ela saiu. Tem react aqui nesse canal falando sobre a saída da Nízia. Eu vou deixar aqui o card também para não assistirem. Mas vamos ver o que Ian vai falar. A Nízia sofreu bastante com os ataques da oposição ao Lula. A gente não tá aqui pra dizer que a Nízia é um grande bastião da defesa da saúde pública e universal, do SUS 100% gratuito e acessível pra todo mundo, do fim da saúde como mercadoria. Não é isso. O que acontece é que a Nízia pegou um ministério que tava destruído pela gestão do Bolsonaro. O Ministério da Saúde, gente. O que foi o Ministério da Saúde durante o governo Bolsonaro? O que foi o Pazuello? É disso que a gente tá falando. Ela precisou reconstruir coisas básicas. Exato. Pra vocês terem uma ideia, entre 2018 e 2022, o SUS perdeu 70 bilhões de reais por conta do teto. O que foi o Pazuello, gente? Vocês lembram de foto do Pazuello com a máscara no olho? Negacionista de vacina, negacionista científico, da turma toda do Bolsonaro e militar. Então, assim, terrível, né? Fora que 70 bilhões de corte. Gente, sério, 70 bilhões. Isso é o orçamento de cidades. 70 bilhões. Sabe? É um absurdo, é inacreditável. Isso mostra o quanto, no sistema capitalista, a saúde também é vista como uma mercadoria. E aí vem essa política do governo Lula para reforçar ainda mais. Olha que doideira, né? E depois vão querer dizer que Lula é comunista. Ah, pelo amor de Deus, né? Por conta do teto. O setor só teve aumento por conta das despesas da pandemia. Só que já no segundo ano, isso já voltou ao normal. Normal, né? Normal pro Bolsonaro. Outra coisa que o governo teve que enfrentar depois de assumir foi o apagão de dados. Vocês lembram disso? Lembro. Um dos grandes problemas era que o Bolsonaro desmontou os órgãos de fiscalização. Sim. Então não é só que não tinha dinheiro, não tinha informação. O nome da Nízia foi escolhido pelo Lula justamente porque ela era presidente da Fiocruz durante a pandemia. Sim. E durante a pandemia, pelo menos isso, a Fiocruz conseguiu se destacar como a referência que ela é pra esse tipo de coisa. Inclusive, foi na gestão dela que aconteceu uma coisa que a gente, inclusive, elogiou aqui no canal, que foi a volta dos mais médicos. Aqui, resgate bem-vindo. E foi bem-vindo mesmo, tá? Foi de verdade. Sim. Outra coisa que ela fez, retomou o protagonismo na campanha de vacinação. Sim. O Brasil era referência em vacinação. Sim. Outra coisa, o programa Farmácia Popular passou a oferecer medicamento gratuito em todas as listas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa foto aqui mostra uma coisa muito importante, tá? Mostra aonde que os mais médicos chegavam e para quem eles chegavam. Não sei se vocês estão percebendo, mas as médicas estão atendendo, e as médicas são cubanas, provavelmente, atendendo populações tradicionais, populações indígenas. Quem poderia imaginar, né, gente? Então, assim, uma coisa que eu já falei aqui em outros vídeos é que os mais médicos cumpriam essa função de trazer médicos que iam para lugares aonde os médicos brasileiros muitas vezes não iam, no interior do interior da Amazônia, para chegar nessas populações indígenas que precisam de cuidados específicos, que precisam de um manejo especial. Então, assim, quem fala mal dos mais médicos é porque não entende a importância dos mais médicos, principalmente para essa população marginalizada. Ministério da Saúde anuncia 100% de gratuidade no Farmácia Popular e abre credenciamento a todos os municípios do país. Outra coisa que ela retomou, e novamente, gente, isso aqui é reconstrução, tá? Ela retomou os atendimentos domiciliares. Atendimento de casa em casa, saúde da família é tema da nova campanha do Ministério da Saúde. Junto com isso, reforçou atendimento à população indígena, quilombola e ribeirinha. Vou repetir, tudo isso é reconstrução. E o governo também conseguiu reverter o número recorde de dengue do ano passado. Tanto que vocês não ouvem mais a direita falar da dengue, né? Caíram 60% os casos. A direita tava falando Lula genocida, dengue recorde, não sei o quê. A ação do Ministério da Saúde foi bem sucedida nesse caso. Tudo isso eu tô falando pra não injustiçar ela. Sim. Eu não quero injustiçar. A Nízia tava trabalhando pra reconstruir o Ministério da Saúde. Sim. Só que o que eu quero demonstrar aqui é, vamos chamar de mínimo o que a Nízia fez. Vamos chamar de mínimo. O mínimo fez com que ela fosse demitida. O mínimo fez com que ela fosse demitida. E aí a gente faz a pergunta, e o Padilha, hein? Bom, Padilha tinha sido ministro da Saúde no governo
Dilma. E ele, inclusive, foi o responsável pelo Mais Médicos e pela expansão da farmácia popular. E aí você pensa, tá, mais do mesmo, né? Então, a gente começa a entender o porquê que ele foi escolhido com isso aqui, ó. Padilha toma posse na saúde e cita, entre aspas, obsessão para reduzir espera pro atendimento no SUS. Lembrando que a Nízia foi demitida e o Padilha foi colocado exatamente com um discurso do Lula que precisava de alguém mais agressivo para exatamente diminuir essa fila de atendimentos do SUS. Então, assim, queria deixar esse disclaimer aqui, tá? Durante seu período no ministério, o Brasil implementou um novo modelo de parcerias público-privadas para estimular a produção nacional de medicamentos e equipamentos hospitalares. Esse título pode dizer muita coisa, gente. Inclusive, ele não pode dizer porra nenhuma também. Dentro de um governo social-democrata, isso aqui pode significar várias coisas. Sim. E o problema é a forma como isso aqui está sendo proposto. Vamos pegar uma declaração aqui do Padilha quando ele tomou posse como ministro. Volto para o Ministério da Saúde ainda mais cheio de energia do que a primeira vez. Chego ao Ministério da Saúde com uma obsessão: reduzir o tempo de espera para quem precisa de atendimento especializado no nosso país. Volto com mais energia e com uma obsessão: reduzir o tempo de espera para quem precisa de atendimento especializado no nosso país, disse Padilha em cerimônia realizada no Palácio do Planalto. Como ele vai fazer isso, chat? Ele vai defender o aumento do investimento público, chat? Ele vai universalizar o SUS, chat? Ele vai terminar com a saúde como mercadoria, chat? Não, obviamente não. Obviamente a solução vai ser fazer mais parceria público-privada. Não, pera. Não. Abre aspas. A solução é envolver o setor privado, universidades, estados e municípios nos debates sobre a redução da espera por consultas e procedimentos de média e alta complexidade. Vamos ouvir e buscar apoio do setor privado, dos seus serviços especializados e dos centros diagnósticos com capacidade ociosa. Produziremos uma resposta que envolverá toda a estrutura de saúde do nosso país. Teremos a coragem e a ousadia necessárias para superar esse modelo da tabela SUS, enterrá-la de uma vez por todas e criar um novo modelo que garanta acesso à nossa população. Começaremos essa superação pelos procedimentos e tratamentos que mais geram tempo de espera. Queremos um novo modelo de remuneração que sinalize aos estados, aos municípios, às santas casas, aos serviços privados, que pagaremos mais e melhor para o atendimento especializado que aconteça no tempo correto. Uma tabela que poupe o tempo e reduza o tempo de espera hoje que acontece na área da saúde. O discurso de posse sinaliza que Padilha deseja reforçar a aposta no programa Mais Acesso a Especialistas. O programa promete encurtar o tempo para a realização de consultas e exames especializados nas áreas de oncologia, cardiologia, oftalmologia, otorrinolaringologia e ortopedia. Gente, vocês sabem que os programas do Lula são muito lembrados e bem lembrados, né? É o Mais Médicos, é o Minha Casa Minha Vida, Sim. é o Fome Zero, é o ProUni, é o FIES, começou no governo Fernando Henrique, mas enfim, é o Luz pra Todos. Vocês sabem que esses programas com esses nomes, que principalmente os que faziam parte do Brasil, um país pra todos, lá são muito bem lembrados pela população. O que o Lula tá fazendo é dar uma cobrada no ministério pra fazer um programa que tenha essa visibilidade. Por isso que a Veja fala lá em tentativa de se popularizar, que, novamente, não dá pra desvincular esse tipo de afirmação da Veja com a verborragia antipetista de sempre, tá? Mas a gente tem evidências disso. Cobrada por Lula, Nízia libera 590 milhões e viaja para promover o mais acesso a especialistas. Isso aqui já estava sendo cobrado, abre aspas. Isso aqui é de janeiro de 2025. O plano para elevar a popularidade do programa ganhou urgência dentro da pasta no momento em que o governo Lula discute uma reforma ministerial. Nízia teria sido cobrada pelo próprio presidente pela falta de uma marca forte para sua gestão. Então vocês estão entendendo por que ela foi demitida? Essa é a marca forte da gestão. A parceria com as empresas privadas. Essa é a marca forte da gestão do governo Lula. Que é esse programa para diminuir a fila do SUS com a iniciativa privada Sanguessuga. Voltando para a primeira notícia. Esse programa já era defendido pelo Ricardo Barros. Se você não sabe quem é o Ricardo Barros, era o ministro do governo Temer. E não é qualquer ministro do governo Temer. Ministro defende plano de saúde popular para aliviar gastos com o SUS. A ideia na época era justamente criar seguros de saúde para oferecer para consultas de exames sem urgência ou complexidade. Abre aspas.
O chamado Sandbox Regulatório, já odiei o nome dado à experiência piloto para lançar esse tipo de seguro-saúde no mercado, entrou em cena em fevereiro, quando foi colocado em consulta pública pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Eu tô rindo que é para não chorar, porque a vontade, sério. Isso aqui não tem nada a ver com saúde pública, isso aqui é precarização da saúde pública. Isso aqui tira recurso que podia estar indo pro SUS, isso aqui é passado para empresa privada, consequentemente sobrecarrega mais ainda o sistema público, fragmenta o programa de promoção e prevenção, fragiliza as linhas de cuidado, agrava o problema de subfinanciamento. Enfim, gente, isso aqui é um desastre completo. Os defensores do programa, inclusive petistas emocionados, estão falando no potencial em atender cerca de 50 milhões de novos clientes, tá? Que vai fazer circular 12 bilhões de reais. É 12 bilhões de reais no bolso de operador de plano de saúde. Não tem proposta de cuidado integral ou prevenção. Vai contra todos os princípios do SUS. Vai contra tudo que o SUS preconiza, os princípios basilares de universalização, né, de equidade, integralidade. Então, assim, não tem como a gente ver com bons olhos o governo Lula tá querendo botar plano de saúde popular no SUS, ao invés de investir esse dinheiro em melhorar o SUS. Sabe, não faz sentido, realmente não faz sentido. Isso ameaça a própria existência do SUS, gente. E no final das contas, esse sucateamento vai desembocar no quê? Na legitimação da privatização. Mais dinheiro no bolso privado, menos dinheiro no SUS. Menos dinheiro no SUS, menos qualidade no SUS. Menos qualidade no SUS, mais a opinião pública fica contra o SUS. Mais a opinião pública fica a favor da privatização do SUS. Exatamente. Voltamos para a minha análise lá no Inteligência Limitada. Vocês acham que todos esses operadores de planos de saúde, a partir dessa política, vão ter fidelidade ideológica ao Lula? Não. Vão ter fidelidade ideológica ao PT? Ou vão defender os seus interesses de classe, defendendo o fascista que vier se for necessário? Quem isso aqui fortalece? Mais grana pra esses caras é mais lobby pra esses caras. Mais lobby pra esses caras é mais poder político pra esses caras, que já não tem pouco. De novo, a minha tese lá no Inteligência Limitada se confirma. A social-democracia, pensando só na ordem do dia, tentando conciliar interesses da classe trabalhadora com a classe capitalista, sempre cria as bases para a própria ruína. Cria as bases para a própria derrocada. Desfaz o L. Desfaz o L. Em tom menor porque é triste. Sim, é proibido ser feliz. É, e clientes, né? Que fique claro que tá aqui clientes e não pacientes. Calma, que essa noção de clientes e pacientes não é bem assim. Porque Nise, tudo lá no Museu do Inconsciente é dito como clientes. Então, assim, essa noção de que clientes é uma noção capitalista de que você botar a pessoa não é bem assim. Até porque você falar paciente também pode ser problemático. Você coloca a pessoa nesse lugar de passividade. Ela tá só recebendo o tratamento e não fazendo parte ativamente dele. Então, assim, ambos os termos têm suas problemáticas. Não cabe aqui dizer qual é o melhor e qual é o pior. Não é porque a pessoa fala cliente que isso quer dizer que ela é capitalista e blá blá blá. Só queria deixar isso claro. Porém, entretanto, eu não tô dizendo que o resto todo tá errado, né, gente? Pelo amor de Deus. Enquanto a gente viver num sistema capitalista, a gente vai ter a saúde vista como uma mercadoria. E o SUS tá aqui exatamente para tentar melhorar um pouquinho essa situação. Porém, se os nossos governantes não dão investimento para que o SUS cumpra a sua função, aí fica difícil mesmo. E aí eu quero ver quem vai poder vir aqui nos comentários e dizer que o Lula não é neoliberal, ou que o governo Lula, pelo menos, no mínimo vocês têm que concordar que o governo Lula está tendo uma agenda neoliberal. Ponto. No mínimo. Porque assim, é isso, a marca do governo Lula tem sido a parceria com as empresas privadas, cada vez mais sucateando as nossas empresas nacionais e as nossas empresas estatais. Isso é um fato, não tem como negar, né? Então assim, mais uma vez, a única arma do trabalhador contra o sistema capitalista é a organização. Então, por isso, organize o seu ódio, exatamente para a gente poder lutar por uma saúde ampliada, por uma saúde que não seja uma mercadoria e que seja de acesso a todos, assim como o SUS preconiza, tá? E é isso, desfaz o L. Se você chegou até o final desse vídeo,
já deixa aquele like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que trabalha no SUS para ele ver esse absurdo que está acontecendo. Se você gosta do meu trabalho, considere contribuir a partir do Apoia-se, se tornando membro aqui do canal. Se você estiver precisando melhorar a sua relação com a alimentação, clica no link da bio que tem todas as informações para você agendar uma consulta comigo, inclusive há valores sociais. E é isso. Beijos, viva o SUS e até a vitória!